Muito boa noite a todos. 1º de agosto, segunda-feira, começa agora o Pecuária BR. Hoje um programa menor. Daqui a pouco, às 7 horas, nós teremos o chamado Tira-Teima da CFM Agropecuária. CFM que tem um grande leilão, seu tradicional leilão de reprodutores Nelore aqui conosco no canal do Boi. Tem uma sessão de perguntas e respostas com a participação do telespectador. Neste programa resumido de hoje, vamos falar sobre o preço do leite pago ao produtor em julho. Segundo o CPEA, em seu relatório mensal que foi divulgado hoje, o preço atingiu níveis recordes. Daqui a pouco os números e também as cotações estado por estado dentre os principais produtores de leite no país. Vamos falar também sobre o leilão que você vai ver hoje à noite aqui conosco. Aí você já tem alguns dos animais. Aliás, esse leilão é pelo Agrocanal, né? Leilão com a oferta da raça Caracu. Leilão do Agrocanal. Começa daqui a pouco também. E nós temos aqui no canal do Boi uma liquidação de plantel com a raça Tabapuã, do grupo Canaã. Portanto, daqui a pouco as informações desse leilão. O mercado do Pecuária BR, hoje especial, já está no ar. Mais uma alta seguida no preço pago ao produtor de leite no país foi o que apontou o CPEA em seu relatório mensal divulgado hoje. Vamos às informações. O preço do leite pago ao produtor em julho atingiu recorde real de acordo com o levantamento do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc-USP. Considerando-se a média Brasil, tirada na Bahia, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, o preço bruto do leite subiu 12,9% na comparação com o mês anterior, indo para R$ 1,49. Em relação ao mesmo mês do ano passado, houve alta de 30,7% em termos reais. Essa é a maior média real da série do CPEA, que começou em 2000. O forte aumento nos preços ao produtor em julho foi verificado mesmo com o ligeiro aumento da captação pelas indústrias em junho. De acordo com o índice de captação do leite do CPEA, o volume comprado pelos laticínios cresceu 1,42% em junho, sendo impulsionado especialmente pela produção do sul do país. Para agosto, a expectativa de representantes de laticínios cooperativas consultados pelo CPEA é novamente de alta nos preços devido à baixa disponibilidade de matéria-prima. Entre os entrevistados, 89,1%, que representam 98% do volume amostrado, acreditam em nova alta nos preços do leite em agosto, enquanto que o restante, 10,9%, que correspondem a 1,5% do volume, acredita em estabilidade nas cotações. Nenhum dos colaboradores consultados estima queda de preços para agosto. No segmento de derivados, o leite UHT no mercado atacadista do estado de São Paulo seguiu em alta, com a média de R$ 4,00 por litro em julho, novo patamar recorde. No ano, a elevação já é de expressivos 73%. Na última semana de julho, no entanto, esse derivado se desvalorizou 6,4%, indicando que o preço do UHT já teria atingido um pico e que a média de agosto pode se enfraquecer. O queijo mussarela registrou forte alta mensal de 17,3%. Ou seja, de R$ 3,16 por quilo, chegando a R$ 21,47 o quilo em julho, também novo recorde da série do CPEA. Portanto, mais uma alta seguida para o preço do leite e a perspectiva de mais altas vindo por aí. Isso explica, claro, o alto preço do leite que o consumidor está pagando hoje em todo o país.
Vamos ver agora esse preço região por região. Acompanhe. No Rio Grande do Sul, o preço máximo bruto do leite pago ao produtor em julho foi de R$ 1,57. O preço mínimo foi de R$ 1,24, com média estadual bruta de R$ 1,42, alta superior a 15%, na comparação com o preço de junho. Nos preços já descontados, o frete e também os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,50 e o valor mínimo de R$ 1,25. A média líquida foi de R$ 1,28, alta de 14% na comparação com o mês anterior. Em Santa Catarina, o preço máximo bruto foi de R$ 1,64. O preço mínimo, R$ 1,27, com média estadual bruta de R$ 1,49, uma alta de 10% na comparação com junho. Nos preços já descontados, o frete e também os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,53 e o valor mínimo de R$ 1,17. A média líquida foi de R$ 1,38, alta de 11% na comparação com o mês anterior. No Paraná, o preço máximo bruto do leite pago em julho foi de R$ 1,58. Preço mínimo de R$ 1,27, com média estadual bruta de R$ 1,47, alta de 16,8% na comparação com o preço de junho. Nos preços já descontados, frete e impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,58 e o mínimo de R$ 1,27. A média líquida foi de R$ 1,36, alta de 17% na comparação com o mês anterior. Na Bahia, o preço máximo bruto do leite pago ao produtor em julho foi de R$ 1,36. O preço mínimo de R$ 1,03, com média estadual bruta de R$ 1,22, alta de 15% na comparação com junho. Nos preços líquidos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,26 e o mínimo de 99 centavos. A média líquida foi de R$ 1,13, alta de 14% na comparação com o mês anterior. No Ceará, o preço máximo bruto do leite pago ao produtor em julho foi de R$ 1,32. O preço mínimo de R$ 1,13, com média estadual bruta de R$ 1,22, alta de 12% na comparação com junho. Nos preços já descontados o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,24 e o mínimo de R$ 1,05. A média líquida foi de R$ 1,15, alta de 13% na comparação com o mês anterior. Em Minas Gerais, o preço máximo bruto do leite pago ao produtor foi de R$ 1,69, o mínimo de R$ 1,26, com média estadual bruta de R$ 1,54, alta de quase 12% na comparação com o preço de junho. Nos preços já descontados o frete e os impostos, o valor máximo foi de R$ 1,57 e o mínimo de R$ 1,15. A média líquida foi de R$ 1,41, alta de 12% na comparação com o mês anterior. Em São Paulo, o preço máximo bruto do leite pago ao produtor em julho foi de R$ 1,52. O mínimo de R$ 1,28, média estadual bruta de R$ 1,45, alta de 12% na comparação com o mês anterior. Nos preços já descontados frete e impostos, o valor máximo em São Paulo foi de R$ 1,42 e o mínimo de R$ 1,18. A média líquida, R$ 1,35, alta de 13,4% na comparação com o mês anterior. No Rio de Janeiro, o preço máximo bruto do leite pago ao produtor em julho foi de R$ 1,44, mínimo de R$ 1,15, média estadual bruta de R$ 1,34, alta de quase 11,5% na comparação com o preço de junho. Nos preços já descontados frete e impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,36, mínimo de R$ 1,07. A média líquida foi de R$ 1,27, com alta de quase 12% na comparação com o mês anterior. Em Goiás, o preço máximo bruto do leite pago ao produtor em julho foi de R$ 1,68, mínimo de R$ 1,27, com média bruta de R$ 1,60, alta de 14%. Nos preços já descontados frete e impostos, o valor máximo foi de R$ 1,55,
mínimo de R$ 1,15 com média líquida de R$ 1,47, alta de 15,4% na comparação com o mês anterior. Depois de 2 semanas de recesso, o Congresso Nacional retoma nesta semana as atividades parlamentares. Propostas como a liberação de financiamentos para os produtores que renegociam o pagamento de crédito rural, mas ainda não quitaram as suas parcelas, podem ser discutidas na semana. Veja detalhes da reportagem de Márcia Prado. Depois do recesso, os parlamentares voltam ao trabalho e precisam correr contra o tempo para analisar propostas que aguardam aprovação nas 2 casas antes das eleições municipais, quando o Congresso volta a ficar vazio. Uma das prioridades do governo é colocar em pauta o projeto que renegocia as dívidas dos estados com a União. Também precisa ser analisada a proposta de orçamento público para o próximo ano. A Comissão Especial sobre a Regulação de Defensivos Fitossanitários deve se reunir para votar propostas nesta semana e discutir acordos firmados recentemente pelo Brasil. Outra reunião prevista é a da comissão que analisa a prorrogação de prazos para a adesão ao Cadastro Ambiental Rural e ao Programa de Regularização Ambiental. Outra votação esperada pelo setor e prevista para esta semana é sobre a proposta que permite a contratação de um novo financiamento ao agricultor que renegociar as dívidas de crédito rural, mesmo sem a quitação das parcelas do contrato anterior. O projeto que derruba a restrição foi aprovado pelos parlamentares e barrado pelo governo, mas o veto pode ser derrubado se for essa a decisão da maioria dos parlamentares. A votação desse e de mais 14 vetos está prevista para essa terça-feira. Márcia Prado, para o SBA. Em boa parte do país, a condição das pastagens é considerada ruim. Em muitas regiões, a geada acabou destruindo os pastos. Em outras regiões, a falta de umidade no solo deixou os pastos ainda mais secos. Vamos conferir a previsão do tempo para os próximos dias. Boa noite, Thaís Baroni. Olá, Zaidan, boa noite. No centro-sul do país, a umidade do solo ainda está elevada e isso vai continuar nesses próximos dias, principalmente lá nos 3 estados da região sul. Nessa área, a condição dos pastos está um pouco melhor em relação à área central do país, mas mesmo assim a condição das pastagens não está muito boa por conta das geadas que tivemos nesses últimos dias. Como eu disse, ao longo desses próximos dias, a umidade do solo ainda fica elevada porque vai voltar a chover, principalmente lá na região sul do país. Nesse primeiro período ainda continua chovendo entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná, lá no litoral da região Nordeste e no extremo norte do país. Nas demais áreas, o tempo continua seco e com temperaturas elevadas, principalmente na área central do país. Na verdade, nessa região, o tempo fica firme até pelo menos o dia 10 de agosto, e é por isso que a condição do solo ainda fica muito ruim. Já nesse segundo período, entre os dias 6 e 10, a chuva ganha mais intensidade lá na região sul e se espalha mais em grande parte das áreas. Nesse segundo período, volta a chover também entre o Mato Grosso do Sul, São Paulo e sul de Minas Gerais. É por isso que a umidade do solo fica um pouco mais elevada em toda essa área e lá na região sul, principalmente entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o solo fica um pouco mais encharcado. Hoje eu encerro minha participação por aqui, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo no Pecuária BR. Até lá, Zaidan! Valeu, muito obrigado, Thaís Baroni. Intervalo comercial, hoje um programa menor, como eu disse no começo, daqui a pouco o tira-teima da CFM Agropecuária. Mas vamos mostrar alguns dos lotes do leilão de hoje à noite. Você vai ver conosco a partir das 8h30 da noite, um leilão com a liquidação de plantel, reprodutores e matrizes matrizes Tabapuã. É o animal que você está vendo aí. Reprodutores e matrizes Tabapuã, na oferta que tem liquidação de plantel, realização da Central Leilões. Até já.
A Ecopontes apresenta a você, amigo produtor, a melhor solução em pontes rurais do mercado. É a Eco Range, uma linha de pontes com alma de aço e tabuleiro em madeira tratada, resultando num produto com grande capacidade de cargas e excelente qualidade. Conheça também nossas demais linhas como Eco Mix, Eco Arco, Eco All Steel e Ecotex. Ecopontes, você jamais ficará isolado. Ligue para 18 2101 6199 ou acesse ecopontes.com.br. Só quem é raça forte sabe que não tem despertador melhor que a natureza. Que previsões são, na maioria das vezes, imprevisíveis. Que a mesma terra que nos dá o sustento também nos traz desafios. E nos mostra que é preciso escolher bem em quem confiar. Porque na vida, só sobrevive quem se supera. Chegou a nova Ford Ranger, agora com 5 anos de garantia. A melhor Ford Ranger de todos os tempos. Surpreenda-se com a facilidade e democracia deste novo formato de leilão. Leilão Virtual Matrizes Nelore MS. 5 de agosto, sexta-feira, às 8h30 da noite. Oferta de fêmeas Elite, doadoras e matrizes Nelore PO. Inscreva seus animais. Leilão Virtual Matrizes Nelore MS. 5 de agosto, sexta-feira, às 8h30 da noite. Realização Vitrine Leilões. Transmissão Canal do Boi. Se você busca eficiência na cria, recria, engorda ou ciclo completo e ainda informações de gestão e mercado, você precisa participar do Fórum da Pecuária Lucrativa, a pecuária de corte em sua essência, o pasto. Conheça a nova realidade, as perspectivas e ações de gerenciamento. De 10 a 12 de agosto, no Centro de Eventos do Ribeirão Shopping, em Ribeirão Preto, São Paulo. Informações: forumdapecuarialucrativa.com.br. 11 minutos para 7, horário de Brasília. Vamos à Bolsa em São Paulo com as informações de mercado. Rafaela Fávaro, muito boa noite. Hoje um programa bem compacto, as informações também compactas aí da Bolsa. Pois é, Zaida, nós trazemos os destaques do mercado financeiro e também pecuário. Começamos pelo dólar, que teve uma alta nesse início de agosto por conta da atuação do Banco Central no mercado financeiro. O Banco Central fez uma operação que ela equivale, é igual a uma compra de dólares no mercado. Por isso, essa alta da moeda americana, e você confere agora, dólar a R$ 3,27 mais 30, sobe 0,89% hoje. Agora, preços do mercado da pecuária, começando com os valores do bezerro apurados pelo CPEA nesta segunda-feira. Veja só como ficaram as cotações. Hoje foi mais um dia de queda forte para o preço do bezerro, que há uma semana passava de R$ 1.300 por cabeça e hoje está R$ 1.281,34 por cabeça. Situação muito parecida também para o mercado de boi gordo. Preços também apurados no mercado físico pelo CPEA, só que agora aqui em São Paulo. Veja só como ficaram as cotações. Os valores estão agora em R$ 152,52 a arroba, uma queda de cerca de R$ 2 por arroba somente nos últimos 5 dias, preços apurados pelo CPEA. Para finalizar, você acompanha preços agora do mercado futuro de boi. Veja como ficaram os principais contratos negociados ao longo do dia aqui na BMF Bovespa. Agosto a R$ 152,59 arroba, cai 0,66%. E os contratos mais longos têm queda de mais de 1%. Setembro recua 1,61% e fica em R$ 153,00 arroba. Outubro é o contrato mais negociado, a R$ 155,95 arroba, cai 1,10%. E novembro, a R$ 155,78 arroba, tem queda hoje de 1,19%, mês começando normalmente tem alta para os preços da carne, mas hoje os valores ficaram em queda. Zaidan, volto com você aí em Campo Grande. Muito obrigado, Rafa. E o mercado nesta segunda-feira para o boi gordo permanece estável, poucas mudanças nas cotações. A indústria, alegando margens historicamente baixas, tenta pressionar os preços da arroba.
Veja detalhes da análise da Scott Consultoria. Em São Paulo, muitos frigoríficos ofereceram valores de até R$ 4,00 por arroba abaixo da referência. Apesar da oferta ainda limitada, a indústria não demonstra grande interesse de compra, porque o cenário é de escoamento enfraquecido da produção. Isso pode ser observado por meio da diminuição da frequência de compras acima da referência. As escalas estão artificialmente alongadas devido às falhas e à diminuição do volume de animais abatidos todos os dias. Além disso, a margem de comercialização, tanto das indústrias que vendem a carne com osso, quanto das que desossam, estão muito abaixo das médias históricas. Em curto prazo, a expectativa é de que as margens das indústrias e o lento escoamento da carne exerçam pressão de baixa no mercado, mas a oferta restrita deve limitar maiores quedas. Vamos ver a cotação de preços do boi gordo. À vista, nós temos duas fontes, a Rural Business, que apura a boiada BBB, boa logística, bom volume de oferta de animais terminados e também boa terminação. E a Scott Consultoria, que apura preços para uma boiada comum. Vamos começar com o Sudeste, São Paulo e Minas Gerais. Segundo a Rural Business, preços estáveis nesta segunda-feira. Tudo como na última sexta. Rio de Janeiro também estável, R$ 147,00. Vamos ver agora os preços da Scott, que já apresentam queda para Barretos e para Araçatuba. Essa queda foi de R$ 1,00 em cada praça. No Triângulo Mineiro, tudo como na sexta-feira, R$ 139,00. Em Belo Horizonte, no norte de Minas e no sul de Minas, também preços estáveis nesta segunda-feira. E no Rio de Janeiro, R$ 143,00, sem mudanças na comparação com a cotação de sexta-feira. Agora a região sul, começando pelo Paraná, preços Rural Business. Paraná e Santa Catarina, também preços estáveis, R$ 154,00 e R$ 156,00. Vamos ver o quilo vivo no Rio Grande do Sul, também segundo a Rural Business. R$ 5,76, sem mudança também. Agora preços da Scott, começando com o noroeste do Paraná, que apresenta estabilidade, e no oeste de Santa Catarina, que teve hoje uma queda de R$ 1,00, passando para R$ 148,50. Rio Grande do Sul para Scott Consultoria, preços estáveis, tanto no oeste do estado quanto em Pelotas, R$ 5,00 e R$ 5,10. Agora a região centro-oeste, começando com Goiás, preços da Rural Business, que estão estáveis. Em Goiás e Mato Grosso do Sul, cotações até muito próximas, preços estáveis. No sul do Mato Grosso, também preço estável a R$ 139,00. Veja os preços agora da Scott Consultoria para a região. Em Goiânia e sul de Goiás, tudo igual. Em Campo Grande e Dourados, aliás, Campo Grande igual, Dourados teve uma queda para R$ 139,00, queda de R$ 1,00 na comparação com a sexta-feira. Portanto, em Campo Grande e Dourados e também Três Lagoas, a mesma cotação à vista para o boi gordo, R$ 139,00. Em Cuiabá, no norte do estado do Mato Grosso, no sudeste, preços estáveis, como na sexta-feira, e no sudoeste do estado, uma queda de R$ 1,00, passando para R$ 130,00 a cotação naquela região. Vamos ver agora os números do norte e do nordeste, começando pela Bahia, que tem preço igual ao de sexta, Maranhão também a R$ 131,00, no Pará 131 também igual, e no Tocantins estável a 134. Vamos ver Rondônia agora, segundo a Rural Business, boiada BBB, uma alta de R$ 1,00 para 126. Aliás, essa foi a única mudança apurada pela Rural Business em todas essas praças que nós estamos apresentando. Números da Scott à vista para as duas regiões. No oeste da Bahia, uma queda para 147.
cotação de R$1 a menos na comparação com a sexta-feira. No sul do estado, 142, tudo igual. Oeste do Maranhão também tudo igual. Mudando a tela, nós vamos ver que praticamente no Pará, nas 3 regiões pesquisadas, também sem mudanças de preços. No Tocantins, vamos ver agora, no sul e no norte do estado, também preços sem mudanças em relação à sexta-feira. E no sudeste de Rondônia, tudo igual também, a R$124. Vamos ver agora o que nós temos aqui. As informações agora se referem à genética da raça bovina Angus. Veja. Juliana, como que os produtores vêm utilizando essa técnica? O cruzamento tem crescido muito no país, né, devido à eficiência e à qualidade de carne que esse cruzamento dá. Então você une raças muito diferentes, então você une zebuínos, que é a base brasileira de vacas, com raças taurinas muito selecionadas, como o Angus, por exemplo, e você consegue a heterose máxima que a gente fala, que é a complementaridade dessas duas raças. Então você acaba conseguindo uma eficiência de animais para abate muito melhor, uma qualidade de carne melhor, mais precocidade no rebanho. Então você termina esses animais com peso elevado num menor tempo e você consegue fazer uma pecuária mais eficiente. Então o Angus tem crescido muito nesse sentido. Outras raças taurinas também, mas o Angus principalmente tem crescido muito nesse sentido, até porque existem programas de qualidade que incentivam, né, o uso do Angus e a carne Angus certificada. Então eles têm usado muito o cruzamento dessa maneira. Na verdade, hoje a gente consegue fazer cruzamento praticamente no Brasil todo. O que a gente tem que pensar muito é no tipo de touro que a gente vai utilizar, né, na qualidade desse touro e no perfil do touro, porque a gente tem touros que crescem mais, touros que crescem menos, ou seja, touros mais precoces para fazer a pasto e terminar em confinamento, ou touros maiores que tem que ir direto para confinamento. E outra coisa que a gente precisa observar também é o aporte nutricional que a gente tem dentro da fazenda. Tá? Então, diferentes tipos de touro, menor ou maior, precisam de nutrição diferenciada. Então, animais que precisam de mais comida, eu preciso ter isso dentro da fazenda, ou animais que pode ser feito uma recria a pasto. Então, eu posso ter mais uma suplementação a pasto, uma coisa diferente. Então, assim, a gente consegue fazer cruzamento no Brasil inteiro. Então, a gente precisa saber o que a gente tem dentro da fazenda e precisa saber que tipo de touro a gente vai utilizar. A raça Angus, que é trabalhada muito nos Estados Unidos, fortemente, né, onde tem o maior rebanho de Angus do mundo, que é da onde a nossa empresa trabalha, a CRI Genética, esses animais eles têm avaliação genética e com essa avaliação genética a gente consegue determinar os melhores animais. E dentro desses melhores animais, hoje a gente consegue, devido à variabilidade do Angus americano, a gente consegue ter perfis de touro diferente. Então, você tem uma bateria hoje grande de touros, de mais de 60 touros dentro da nossa empresa, por exemplo, mas você consegue, cada touro é determinado por um tipo de produção. Então, buscar a ajuda de um técnico ou se informar em termos de avaliação genética, das DEPs, isso é importante na hora do sucesso do produtor, o sucesso que ele vai ter na fazenda depende dessa escolha técnica do reprodutor. Ok, muito obrigada pelas suas informações. Kaile Rodrigues para o SBA. O Pecuária BR termina aqui hoje um programa menor, como nós já havíamos anunciado no início. Você, a partir de agora, fica com o chamado Tira-Teima da CFM Agropecuária, que tem um leilão conosco dia 11, a partir do meio-dia, direto de São José do Rio Preto, oferta de reprodutores Nelore com o CEIP, o Certificado Especial de Identificação e Produção. Nesse Tira-Teima, o telespectador pode fazer perguntas a respeito do gado, forma de pagamento e outras informações. Então, bom proveito e até amanhã.